Sejam todos bem-vindos ao IbraCast, seu podcast de psicanálise. Meu nome é Leudes Rodrigues, sou psicanalista e professor do IBRAPS. O nosso podcast ele será sempre no formato de entrevistas, em que conversaremos com alguns profissionais de diversas áreas, sempre sobre temas relevantes, atuais e num diálogo com a psicanálise. Hoje nós entrevistaremos a professora Vivian Reis, psicóloga, psicanalista, doutoranda em psicanálise, sobre a defesa da tese O Corpo Feito de Arte, o impossível fazendo contorno, enlaces com a psicanálise na contemporaneidade. Boa tarde, Vivian, seja bem-vinda. Eu gostaria que você, nesse primeiro momento, falasse um pouco sobre como foi o seu contato com a psicanálise, todo esse trajeto aí até hoje. Então, boa tarde, um prazer estar aqui, Leudes. Obrigada aí pelo convite. Então, o meu contato com a psicanálise, foi bem precoce, lá na adolescência, quando eu me deparei extremamente encantada com aquelas enciclopédias enormes, né, lindíssimas que tinha, nem sei se ainda existe, né, sobre mitologia grega. Né, e eu passava ali as tardes lendo aquelas enciclopédias, histórias de Zeus, Narciso e etc. Olha o Narciso aí, né? Já aparecendo com o que a gente vai falar sobre o corpo. E dali, acho que eu posso dizer que eu fui fisgada. Porque desde então eu já comecei a me interessar, né? Já sabia que eu queria fazer faculdade de psicologia, né? E dali a gente vai escolhendo as eletivas, né? E todas as minhas eletivas, eu queria só queria saber da psicanálise. Enfim. E depois, né, me formei, e aí entrei para uma escola de formação e estou aqui até hoje, né? Ou seja, nossa formação é permanente, né? Então eu posso dizer aí que desde os 15, 14 anos eu não parei mais. Mas a entrada aí, né, eu posso falar que foi pela mitologia grega, pelas histórias, né? Dali eu já fui enredada. Nós entrevistamos uma psicanalista que falou uma coisa bem interessante, que ela fala sobre o tema do estudo de um psicanalista tem muito a ver com o próprio. Sim. Então, quando eu vejo, né, que você se debruça sobre a questão do corpo, por que a escolha dessa fatia, né, desse recorte da psicanálise? Então, isso também se deu com um percurso, né? Porque no mestrado eu falei sobre as homologias entre arte e psicanálise. Né? E aí ficou ali, digamos assim, uma brecha a ser abordada, né? Para que a gente possa pensar no corpo feito de arte. Né? Porque o corpo da psicanálise não é um corpo biológico, é um corpo feito de arte. É um corpo banhado, né? Que a gente pode falar pela arte de Lalang. Então, por esse viés que eu cheguei até o corpo. Mas a minha entrada foi pela via artística, né? Da sublimação, que foi meu trabalho no mestrado. Então vamos falar sobre o tema, né? A gente escolheu como tema para a nossa conversa hoje o corpo para a psicanálise, entre o conhecido e o enigmático. Então, o que seria o corpo para a psicanálise? O corpo para a psicanálise, né, quando a gente fala aí do conhecido, né, a gente pode pensar no corpo biológico, né, no corpo aí, dentro de um viés organicista, tá? E do enigmático, aí sim a gente pensa no corpo para a psicanálise, né? Que é um corpo que vai para além do biológico. Então a gente dá um voo lá no início do trabalho de Freud, né, para ficar aí, para a gente amarrar bem isso. O que a gente pode pensar? O advento da psicanálise, ele se dá como? Num corpo que tem uma performance, né, faz ali uma performance, e a gente pensando nas histéricas, com aquelas conversões, né, onde chega o discurso médico, olha para aquele corpo, somente pelo viés organicista, né, e aí? Nada, não tem nada, né, tá tudo bem, isso aí é um fingimento, isso aí é uma dramatização, é um chilique, né, porque era verbalizado desta forma. E aí chega Freud, né, assim, que vai estudar com Charcot, né, ganha uma bolsa de estudos, e quando ele volta, né, tendo todo aquele contato com o trabalho ali de Charcot, ele já volta com, né, uma outra cabeça, olhando para aquele corpo ali para além do corpo biológico. Então, quando a gente pensa desse corpo aí, do conhecido para o enigmático, é desse salto, né, que a gente está falando e que se dá o nascimento da psicanálise.
E daí começam os estudos, né? O que está por trás desse sintoma? Temos um corpo, um sintoma, né? Conversivo. Tem uma dor, não é um fingimento, tem dor, né? E isso a gente vê até hoje nos nossos consultórios. Quando a gente fala aí desse contemporâneo, né? Tá aí. Então tem uma dor, tem algo ali que não é uma mentira, porém, você faz exames, não tem nada que justifique. E aí é nomeado como o quê? É uma dispepsia funcional, assim, tá aí para algo que está no somático, e com sorte, né? Não todos, mas alguns profissionais encaminham, né, assim, para os nossos consultórios. Então é desse corpo que a gente está falando, né? Que persiste, enfim. E o que é que tem por trás? Qual é o enigma? Voltando aí pro tema. Qual é o enigma? O que tem de enigmático aí? Qual é a história? Então eu falo de um corpo histérico-somático, porque tem uma história nisso aí. O que tem por trás, Leudes, dessa performance? Porque quando você sente dor, né, muitas pessoas classificadas como dispepsia funcional, por exemplo, você tem uma dor, você se curva de dor. E vai ao médico, faz endoscopia, faz sei lá o que tem? Não tem nada. A gente vê isso, né? Crise de ansiedade. E aí bate numa emergência né, e aí um Rivotril na veia e tal, você não tem nada. E a pessoa, né? Como assim não tem nada? Então performance, quando a gente pensa numa arte, tem uma arte performática aí, num certo sentido. Tem algo aí que está, digamos assim, entre aspas, né, gritando por socorro. A gente pode pensar no caso da fibromialgia, por exemplo. Também, né? Claro que eu não tô dizendo que só se reduz a isso. Não é disso que se trata. Lógico que a gente tem ali, tá falando de um corpo que tem questões ali que chegam pelo viés de um vírus ou de questões orgânicas, obviamente. Mas eu tô falando desse enigma que chega pra gente todos os dias. E aí, né, se dá uma construção. Volto a trazer a arte. Uma construção de quê? Da arte da fala, né? Porque aquele paciente que tá ali sob o viés da transferência, obviamente, e conforme ele vai falando, né, assim, ele vai construindo. A gente pode trazer Freud em Construções em Análise, de 1937, onde ele fala isso, né? Alguns colocam até que é um pedido de uma retratação dele com Ferenczi, né? Para falar sobre essas construções em análise daquele paciente que vem traumatizado e que vai construir ali algo com você. Ou seja, a partir de quê? Digamos assim, fatias, pedaços dessa memória. Mas a gente sabe que a memória também é daquilo que você constrói, de como você interpretou, não é assim? Então, dali a gente está... O que a gente pode pensar? Quando você fala, você sublima alguma coisa. Por exemplo, eu tô com fome. Você está sublimando sua fome de alguma forma. Antes de você, né, levantar e pegar alguma coisa para comer, enfim. Então, conforme você vai falando, a gente pode pensar em análise, né, que você está aí investigando o enigma desse corpo que está o quê? Falando, né? Então a gente pode pensar no mistério de um corpo falante, sim. Qual o mistério? Vamos ouvir esse paciente e através da arte dessa fala, as coisas vão se dando, né? Assim, caminhos vão se abrindo, possibilidades. Como que a linguagem foi construindo essa relação do sujeito com o seu próprio corpo? Também, porque aí a gente pode pensar no que? A linguagem vem antes do nosso corpo. Ela vem antes, porque antes de você nascer, tu já é falado, né? Assim, Joãozinho vai ser músico, vai ter o pé de tio, vai ter a orelha de vovô, vai puxar fulaninho, não é assim? Então a linguagem, ela vem antes. Lacan fala, né, que o bebê, ele nasce, é um pedaço de carne. Então o que vai acontecer com esse pedaço de carne? Ele vai receber libido, tem que, né? Se não receber, a gente já pensa até em outras estruturas, mas ficando na neurose, o que a gente pode pensar? Ele vai ser banhado, não é assim? Você vai jogar ali a libido, né, nesse corpinho, e linguagem. E aí a gente, né, pode pensar em Lalang, que é aquela lalação. Aquela vozinha que a mãe fala com o bebê, você tá libidinarizando aquele bebê. Nananana, e você vai falando, daqui a pouco a criança vai respondendo com aquela lalação, né? E fica aquela conversa, meio que, tá conversando, nananã. Então você tá banhando aquele corpinho.
né? Então, depois é que vem a linguagem, não é assim? Antes disso, tem ali Lalang, né? Então, o corpo real é Lalang, real, pensando em real simbólico e imaginário, esse corpo é real, desse bebê. Então, eu coloco, tem uma parte da minha tese que eu falo do Yukio Mishima, que é um escritor, e é muito interessante que na obra dele, ele coloca, olha o trecho que interessante, ele fala de um corpo carcomido pelos cupins, antes do corpo de carne. Ele se dá conta disso, só que ele não é psicanalista. E o que ele está falando? A mesma coisa que Lacan fala pra gente em 1970 em Radiofonia, de um corpo que, antes da linguagem, é um corpo real. Corpo real é Lalang. Depois, né, que ele vem a ser banhado por esse significante. Aí entra a linguagem que tu falou agora há pouco. Que aí ele entra na questão do simbólico desse corpo. Exatamente. Mas antes disso, né, você tem aí esse corpinho aí, né, que enfim, já tem algo aí, né, nesse corpo antes da linguagem, é isso que eu tô dizendo. Você se debruçou nesse tema e me chama um pouco a atenção dessa contemporaneidade, né? Quando você faz esse recorte da contemporaneidade, o que algo te surpreendeu nesse debruçado? Como hoje esse corpo se apresenta, de como é a relação atual, né, com o corpo? Sim, porque a gente vive, né, Leudes, na sociedade do espetáculo, né, assim, sobre 1000 filtros, não é? De Instagram e de outras redes sociais, você tem ali a cultura do imaginário, não é assim? É uma sociedade extremamente narcisista, onde o discurso capitalista captura isso, não é assim? Fazendo o que? A mercantilização desses corpos. Para que você não tenha, inclusive, o direito de envelhecer. Como você está, né, trazendo a contemporaneidade, eu vou trazer algo bem contemporâneo, que é um movimento, né, que está sendo feito, que eu estou achando belíssimo, contra essa questão de você não poder envelhecer. Então tem algumas artistas que elas estão falando sobre o etarismo. Né? Não, fulano tem X anos e tem X anos. Não, e ok, de ter o direito de envelhecer. Né? Algumas pessoas estão assumindo aí os cabelos brancos até como uma provocação mesmo. Né? Tem alguns recortes em alguns programas de televisão, né, que eu estou percebendo essa movimentação. Porque, ao contrário disso, são inúmeros os movimentos de harmonizações faciais e corporais, etc. Então, você tem a lipofobia, que é uma fobia, né? A gordura, não pode ter gordura. Você tem um movimento aí de que você não pode engordar, de que você não pode envelhecer, e que tem que estar tudo sem rugas, né? E o que a gente vê dentro desse contexto? As pessoas adoecidas, porque tem ali, né, uma questão de um pertencimento, né? Então, para que eu me sinta, né, dentro aí desse contexto, né, então eu tenho que aderir. E as pessoas vão aderindo e vão colocando suas vidas em risco, inclusive sua vida financeira, né, porque não são procedimentos baratos. E como é que ficam aí esses corpos, né? Em situação de risco mesmo. Sabendo a gente, né, aqui da psicanálise, que o objeto é para ser perdido, então ele é contingente. Então você vai ali, vai fazer uma harmonização, sei lá do que, mas daqui a pouco, o que a gente sabe? Você vai, daqui a 3 dias, 4, aquela sensação de falta, ela retoma. Por quê? Porque nós somos desamparados, né? O desamparo originário. Então você vai em busca de alguma outra coisa, né, para se sentir amparado novamente, né? E aí? E ao satisfazer, vai criar uma nova insatisfação. Exatamente, não tem fim. E o discurso capitalista captura isso, né? Então fica algo, se percebe algo da ordem do perverso e esses corpos. Porque tem muitas pessoas que ficam, né, com sequelas, tá? Muitas das vezes irreversíveis, né? Eu tenho estudado isso, então tem determinadas moldes ou algumas coisas de que se colocam na unha, por exemplo. Eu estava lendo o quanto de lesões na córnea, tá? E de mulheres que até ficaram cegas, porque é um determinado molde que fura ou que arranha, enfim. Então, assim, cadê esse sujeito? Ele está assujeitado a um discurso da contemporaneidade, né?
onde a gente pode até fazer um paralelo com o Narciso mesmo, que fica ali, né, inebriado com a própria imagem, e o que acontece? Ele se afoga, né? É o seu fim, tragédia, ele né? encontra o seu fim, né? Tragédia. Então, assim, a psicanálise, ela trabalha com essas, né, a tragédia de Édipo, a tragédia de Narciso. E se a gente parar para perceber, olha o quanto de imaginário, né? Bom, se não tiver tantas X curtidas no tal do selfie, a pessoa fica, nossa, ninguém gosta de mim, né? E isso a gente vê essa queixa que chega nos consultórios. Então tem uma perseguição por um ideal, percebe? O ideal. E aí volta a gente lá no narcisismo. O que a gente pode pensar? O ideal de eu, né? Sim. Então, se você não atende esse ideal de eu, como é que você fica? E levando em conta que esse ideal do eu é para não ser alcançado, né? Então ele nunca vai ser alcançado. Então a pessoa vai ficar sempre nessa busca. Percebe o quanto isso é cruel, o quanto isso digamos assim, é bem do discurso capitalista pegar, pensar essas, né? E o sujeito fica imerso nisso, alienado, acho que eu posso usar essa palavra, né? Então a gente consegue fazer aí um pensamento, olha como é que a gente já foi lá no final do século XIX e a gente está aqui em 2022 em minutos. E falando sobre o quê? Sobre o corpo. Só que, obviamente, que a gente tem que levar em consideração o espírito do tempo, né? O que está acontecendo? A psicanálise trabalha com isso. Como é que está, né, a nossa contemporaneidade? Sim. Sujeitos, né, embebecidos aí nessa imagem. E imersos nesse sofrimento narcísico, né? Porque uma coisa não é sem a outra. Não é sem a outra. Você não vai alcançar, o objeto está perdido. E aí entra a psicanálise falando o quê? Olha, está perdido sim, não tem objeto que vá aplacar essa angústia. Então, vamos fazer o quê com a angústia? O que a gente pode fazer? Vamos criar? Ah, mas não pode sublimar tudo, ok. Mas vamos fazer alguma coisa? Vamos pensar nessa angústia aí. Ao invés de você ficar nessa busca que é cruel, porque não tem chegada. Você não vai chegar lá. E ao falar sobre essa angústia, de alguma forma vai colocar ela em algum lugar, né? Vai deixar de ser angústia e vai ser encontrado talvez algum significante que dê conta de uma parte dessa angústia, né? E esse sofrimento de alguma forma se dilua, não desapareça, né? Porque essa não é a proposta da psicanálise, mas que esse sujeito consiga conviver com isso e não ignorar que ela exista e criar diversos meios de disfarçar, de encontrar escape a algo que não tem como se escapar. Sim, porque é o engodo, né? É o engodo. Toma aqui, vai ali que você vai ficar assim. Não tô aqui, né, fazendo apologia para as pessoas, né? Faça isso ou não faça, não é isso. Mas é da pessoa poder saber do que ela está consumindo. O que você está consumindo? O que você está fazendo? Né? Porque o que a gente percebe? Pessoas que vão, né, colocando de fato a vida em risco, esses corpos em risco. Então é disso que se trata, de um excesso. Quando você fala excesso, eu tenho que lembrar da frase de Freud, né? Todo excesso acusa uma falta. Então, o que a gente vê nesse movimento, né, de uma adoração ao corpo, de uma veneração de transformações e vários contornos que precisam ser atingidos do corpo, me leva sempre a esse lugar de pensar que falta é essa, né, que esse sujeito está apresentando, que ele precisa preencher com coisas que não vão preencher. E aí a angústia vai se instalar. Sim, exatamente. Porque o que a gente sabe? Ninguém quer saber da castração, né? Ninguém quer perder. Oh, legal, vou ali. Não. E, né, e a análise traz isso pra gente. É de uma perda que se fala. Perda de quê? De ideais, não é assim? É perda daquilo que você chega se queixando, né? E culpabilizando 1, 2, 3, 4 fulano. Não. Você passa a se responsabilizar, não é assim? Por que você está se queixando de fulano? Por que você está veementemente correndo daquela situação? Então, assim, você começa a perder ali, né, para se haver com o que tem aí de teu nessa história. Aquela famosa frase clichê de Freud, né, com a sua responsabilidade na desordem, que você se queixa quando ele fala para Dora. Então, o que acontece? Você não quer saber da castração. Ninguém quer, né? E o que essa sociedade contemporânea te oferta? Não se aveja com essa castração, né? Você pode sim
não envelhecer. Né? Vamos ficar aí trabalhado nessa imagem? Vamos fazer de tudo por essa imagem? Porque, né, Freud fala pra gente em 1930 do mal-estar. Né? Quando ele traz a segunda maior fonte de mal-estar, o que ele fala? Decrepitude do corpo, não é? De um corpo. Claro que a gente pode abarcar as doenças, sim, mas ele fala também do envelhecimento. É uma castração. A morte é a maior das castrações. Então, qual é a proposta? Não tem essa proposta? Não envelheça. Se você não envelhece, você, né, dá um drible aí na morte. E aí, como é que fica isso? E todos os significantes que se acoplam ao significante envelhecer, né? Exatamente. Na sociedade contemporânea, envelhecer é ser inútil, né? É não servir mais para nada, não ter lugar na família, não ter lugar na sociedade. É muita carga de significante em cima de apenas uma. Inclusive que você não é mais sexuado. Acabou. Olha quão pesado, né? É pesado demais. Então, o que você faz com isso? Eu não quero saber disso. Né? E aí esses corpos vão procurar esse ideal, que é o contrário a todas essas castrações. É um ideal, aspas, né, de uma completude narcísica. Só que a gente sabe que isso não existe. E aí? Como é que fica isso? Seria a questão do imaginário e do simbólico, né? Se ficar preso no imaginário e não partir para uma elaboração do simbólico. Exatamente. Né? Imaginário que a gente pensa o quê? Num sentido, né? Num sentido fechado. O que o simbólico ele traz? O duplo sentido. Né? Mas por quê? Qual é a questão? O que tem aí? Por que o envelhecer te assusta? Por que a perda te assusta? Você já está colocando, né, um duplo sentido naquilo ali. Por que fazer procedimentos, né? Exatamente. Tão invasivos, tão deformantes, como é muitas das vezes? Exatamente. Que tem muitas harmonizações que na realidade desarmonizam, né? Não harmonizam face nenhuma, né? Pelo menos é isso que tenho visto. Pois é, e aí a gente pensa o que está por trás dessa, o que está em desarmonia de fato? Não é fácil. Não é fácil. Não é. Só que busca-se exatamente isso, né? Mas aí como é que fica esse cenário? Né? Disso aí que você busca e não encontra, ou seja, fica pior? O que a gente pode pensar? Na sua pesquisa, Vivian, você ainda está em processo, né, dessa Sim. pesquisa. Existe alguma finalidade que você tenha buscado para ela? Assim, essa tese eu estou seguindo para esse final aqui. Eu pretendo atingir isso ou aquilo. Qual é o seu objetivo com ela? Sim, tem uma proposta, né, da gente poder pensar, né, para uma saída, acho que eu posso usar essa palavra, para isso tudo que a gente está pensando, né, que é um conceito muito interessante, né, que é o conceito de estética. Mas não estética no conceito de belo ou feio, não. Né? Se a gente for pensar na filosofia, ela aborda o conceito de estética, né, como aquilo que estuda aí a natureza, a arte e o belo. Mas a gente pensando aí no conceito de estética para a psicanálise, a gente pensa aí no estranho familiar, né? Freud, um texto de Freud de 1919, onde o que ele trata, Liud, daquilo que nos captura e você não sabe por que você foi capturado por aquilo. Né? Por exemplo, você vai caminhar na natureza, você vai numa exposição de obra de arte, você sai meio mexido, incomodado, ou com uma sensação bacana, enfim, algo ali te toca e você não sabe nomear. A gente pode falar que isso é da ordem de uma experiência. Então, assim, o que te causou ali nessa experiência estética? O que tem aí que toca quem? O corpo. Vai tocar o seu corpo, por exemplo. Se eu te fizer uma grosseria, né? Uma grosseria, ou se eu te fizer um elogio, isso vai tocar pelo viés das minhas palavras, do meu tom de voz, vai tocar o quê? O seu corpo, não é assim? Olha Sim. O corpo aí novamente. Então, o que a gente pode pensar? Como é que fica esse corpo aí que é tocado por essa experiência estética?
Então a gente volta a falar de um corpo tocado por uma experiência estética que a gente pode pensar no setting, né, analítico, para que você possa ressignificar, para que você possa dar um outro contorno para suas questões, para fazer outras tessituras de fantasia diante do rompimento que um trauma causa. Percebe como é que a coisa se amarra? É porque esse texto do Freud eu acho ele muito interessante, né? Que é o infamiliar, o estranho, Exatamente. como às vezes tem a tradução, porque Freud ele sempre um pouco fora da curva, né? Porque a gente pensa sempre estranho como algo que a gente nunca teve contato, algo novo e que na realidade não é, Não. né? Freud ele traz que o estranho, esse infamiliar, ele um dia foi familiar, deixou de ser e você reencontra e por isso tem essa reverberação. Porque se não tivesse, né, você não teve contato com aquilo. Por isso que não tem, né? E quando você tem esse contato estranho com alguma coisa e aquilo te toca, aquilo te atravessa, é porque algo em você de alguma forma se comunica com aquilo. Exatamente, né? O que você está falando? Você está falando que a nossa atenção ela é permeada pelo desejo. Então, se a gente está independente do local, um é capturado, sei lá, pela cor amarela, o outro fica ali capturado por quê que alguma coisa te chama atenção, nunca te chamou? O que aconteceu? Né? Lembrei agora daquela frase clichê que às vezes a gente escuta o paciente falar assim: nossa, depois que eu fiquei grávida eu só vejo grávida na rua, nunca vi tanta grávida, de onde saiu tanta? Não, elas sempre estiveram ali, é porque agora ela está grávida e ela tá, ou seja, né, a atenção é permeada pelo desejo. Então o que tem aí que o teu desejo está capturado? Por que você achou estranho? É estranho, né? Estranho por quê? O que a gente sabe, né? Alguma coisa que você foge, ou que você tem horror, opa, olha o excesso aí, olha a gente trazendo novamente o excesso para a conversa. Então já é um significante aí que a gente pode pensar para o que tem por trás desse enigma, para trazer novamente aí o nosso tema, Sim. né? E a gente está falando de quê? De corpo. Corpo permeado pelo quê? Por experiências. Não é assim? Se a gente for pensar, o bebê ele está ali diante de uma experiência. Quando a gente pensa que se alguém não te cuidar, não te, né, você morre. Porque o animal ele se vira, a gente não. A gente nasce totalmente na mão do outro. E a gente não pode pensar isso como uma experiência do toque, do olhar, não é isso? Os primeiros objetos é o quê? Olhar e voz, não é assim? O bebê ele não enxerga, né? Depois de um tempinho que ele começa a enxergar as forças fortes, não é assim? Mas a voz está ali, ó. Isso não é uma experiência nesse corpo, uma experiência de um corpo que precisa ser olhado, invade, né, esse tocado, corpo. Exatamente, que é invadido, né? E isso tem uma reverberação, que era exatamente o que a gente está falando aí, né? Dessa voz, olha lá, Lang. Né? A gente trabalha com a voz, com o paciente, né? Quando deita no divã, o que é que fica? A voz. Né? Então, isso não é da ordem da experiência? É, da experiência estética. Então, da gente poder pensar, né, de uma possível saída para esse corpo que está enredado de tantas formas, né, pelo viés da experiência analítica, de uma possibilidade de construção, de criação, né, dentro ali do que chega enquanto enigma para a gente, né? E normatizado como TAG, é TOD, é TDAH, não é assim? Ainda chega ali rotulado, Sim. além de tudo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E vende, né? Não é assim? Rótulos, né? Você vende, porque você vende. Vai vender remédio, você vai. Então vamos rotular. Transtorno de ansiedade generalizado. E que tem que fazer harmonização e que tem que não sei o quê. Nossa, vai tirar isso tudo, né? E pensando um pouco nesse papel, né, da psicanálise nesse lugar, né, do sujeito com o seu corpo, como que a psicanálise pode ajudar alguém nessa relação, né, dessa forma de se ver o seu corpo, dessa relação que foi construída com o seu corpo, que nem sempre é tão saudável, é tão construtivo para a pessoa?
Então, aí, escutando esse sujeito, né? Eu gosto muito de articular com casos clínicos, que eu acho que fica bacana a gente, né? Até porque não dá pra falar de psicanálise sem trazer a prática também, não sei, dá tempo de... Sim. Né? O que acontece? Vou voltar aqui a falar de Mishima, né? Porque é muito interessante o caso dele, que responde exatamente a sua pergunta, né? Mishima, ele era uma criança, né? Que ele foi tirado dos braços da mãe, bem novinho ao nascer, porque na cultura japonesa, né, a sogra tem poderes absolutos sobre a nora. Então ele é tirado dos braços dessa mãe, tá? A avó passa a criar o neto junto do avô, né? Só que essa avó, ela sofria de muitas dores. Dores nos nervos, dores no corpo, enfim, muitas doenças. E essa criança é criada dentro desse quarto, praticamente, do quarto da avó, e ela ficava olhando as crianças brincarem pela janela. Ele não podia fazer barulho, porque o barulho incomodava a avó, que estava sempre doente, etc. Então ele é criado dentro de um quarto. Assim ele escreve, tá? Do Sol e Aço, que é um dos livros que ele escreveu, enfim, uma das obras dele. Num quarto com cheiro de doença. E com sons de doença, com essa voz às vezes de mim, etc. E aí ele cresce. Né? Um tempinho depois ele ganha uma irmãzinha, né? Continua ali com a avó. Aos 12 anos, esse pai leva a Mishima para morar, né, com a família, enfim. E essa avó adoece. E o que acontece? Ele acaba indo, voltando, né, ficando alguns dias da semana ali com essa avó, porque essa avó adoeceu pela saída dele de casa e tal. E ele sempre é permeado pela morte. Morte dessa avó. Se você for embora, né, essa avó está mais adoecida e morrendo. E desde pequenininho tinha uns recortes assim na história dele. Coisa de criança, né? De cair, se machucar. O que houve? Ele tá vivo, ele morreu. O que aconteceu? Ele teve um problema, né, dos rins, e todo mundo já tinha dado ele como morto, já tava aquela coisa de todo mundo ao redor da cama, os brinquedos recolhidos, e aí num dado momento ele fala que ele consegue urinar, e nossa, ele tá aqui, olha, o rins funcionou, ele vive, não sei o quê. Então, tem sempre ali a morte, um flerte com a morte estava sempre rondando aquela criança. Então, vamos escutando os significantes, vamos escutando aí o que está nessa história. Essa representação de coisa que o cerca, né? Olha, e palavra, né? Então, ele cresce nesse meio. E aí, aos 16 anos, ele entra para a faculdade de Direito, enfim. E logo depois ele decide viver da literatura. E ele se torna um escritor, ele era escritor, enfim, ele fazia muitas... Ele gostava muito da literatura. Né? Então ele foi brilhante ali no que ele se propunha, ele foi diretor de teatro, etc, enfim. E conforme ele vai crescendo, ele resolve esculpir o corpo. Ele vai esculpir esse corpo pelo aço. Né? Então ele vai fazer musculação. Mais ou menos aos 30 anos ele tem um encontro com o Sol na Grécia, então ele esculpe o corpo com Sol e Aço, nome de um dos livros dele também. Né? E tem Confissões de uma Máscara, enfim. E aí ele esculpe esse corpo pela musculação, bronzeia pelo sol, e ele diz que ele quer morrer jovem, né, com um corpo belo. Então, vamos escutando aí a história, né? E depois disso ele se casa para satisfazer ali os desejos da mãe, só que ele ia, né, para um outro estado ter os casos dele extraconjugais, porque ele era homossexual e ele não queria se assumir por conta dessa mãe. E o que acontece? Ele decide morrer, né, com aquele corpo esculpido, bronzeado, cometendo o quê? O ato do seppuku, que é um ato onde você tira, né, enfim, as próprias vísceras. E o amante fica numa determinada posição, né, atrás, para garantir que se você não consiga cometer aquele suicídio pelo seppuku, ele passa a espada na cabeça, né? Então o que a gente percebe com a história dele? Ele sempre teve digamos assim, essa relação com a morte, né? E a história dele, de um corpo que era totalmente fragilizado, porque ele era tido como uma criança doente, e a doença dele, doença dessa avó, né, que sempre ali tá com aquela coisa de vive, tá morto, tá vivo. E se a gente prestar atenção na história dele, né, acontece o que a gente chama de um vaticínio.
é como se a gente estivesse falando de um destino mesmo. Um destino ali está traçado. E ele foi, enfim, morreu dessa forma. E aí, Leude, voltando para os consultórios, os pacientes não chegam ali falando de quê? De destino. Ah, porque está me acontecendo a mesma coisa do fulaninho. Olha o vaticínio aí. Olha esse corpo que a gente vê dentro de uma determinada história. E como essa história marca esse corpo, né? Marca quase que literal, porque se a gente for pensar no caso do Mishima, tá ali, né? Ele quis morrer com um corpo belo, ele fala isso, e ele foi esculpir esse corpo que era dado como morto, como doente, mas para quê? Para morrer belo e jovem, porque ele morreu belo e jovem, aos 30 e poucos anos, e ele foi brilhante na carreira dele. E não é isso que a gente percebe dessa repetição, não é isso? E desse corpo que fica dentro disso aí que é destino, já estava marcado, olha o vaticínio. Aí eu te pergunto, cadê o sujeito? Porque até então a gente está vendo alguém assujeitado, né? Com A na frente. Cadê o sujeito? Cadê o desejo? Não é isso, não é disso que a gente fala em análise? Então quando tu pergunta, o que a psicanálise pode fazer para esse sujeito? Eu não sei se ajudar, mas o que ela pode fazer para esse sujeito? Talvez sair desse lugar, né? De assujeitamento. Vamos fazer um sujeito, giro? Né? Vamos fazer um giro nessa história? O que você quer fazer com isso? Né? Quantas vezes a gente pergunta assim, mas o que você quer fazer? Não sei. Não sei. Não sei. Mas do que você gosta? Não sei. Lacan, o que deseja? Tu quer o que tu desejas? Não sei. A gente escuta muito isso, né? Então, é desse vaticínio que se trata, disso aí que tá marcado. Tá marcado como? A psicanálise coloca o sujeito num lugar de liberdade no sentido de o que é que você vai fazer com a sua vida? Ah, mas até aqui agora, tá, até aqui. E daqui pra frente? E aí, como é que fica? Mas dá trabalho pensar, construir, não é sem angústia, não é sem dor, a gente sabe disso. Mas dá um lugar de liberdade nesse sentido, né? Essa mudança de lugar, né? Esse giro, né? Esse giro. Tem o giro. Só que muitas das vezes você... Opa, vamos pensar desse ideal, voltando aí com o ideal? O ideal de alguém, que a gente sabe que tem isso, né? O ideal de eu é aquele lugarzinho que você acha que se você ocupar, você vai ser amado pelo outro. Então fazer esse giro que a gente está falando, e aí? Você pode ficar sem o amor de alguém? Você pode botar em xeque? E a liberdade? Sim, mas a gente traz aí uma liberdade no sentido de saber fazer. O que você vai fazer com a sua história? De ser uma decisão do sujeito, não decisão de outro sobre esse sujeito, né? Exatamente. E o corpo, né, ele tá aí. A gente tá aqui falando o corpo. Você percebe que ele tá aqui na nossa, né, na nossa conversa? Então tem um corpo, tem uma criação aí disso tudo. Se trata de experiências. Sim, são experiências, né? Dentro de todo esse viés, enfim. Vivian, quero agradecer a sua presença. É um tema que faz parte, eu acho, do seminário que você está terminando agora, em junho, com o IBRAPS. Eu acho esse tema muito importante, né? O corpo na psicanálise, ela é um conceito completamente diferente do comum, né? De não nascemos com corpo, esse corpo é construído pela linguagem, né? E existe todo um fator contemporâneo em relação a esse corpo, né? Essa supervalorização de corpos perfeitos, seja lá o que isso for, né? Mas que é importante que a gente se debruce sobre isso, né? Não encare tudo que chega a gente como algo normal e algo a se sujeitar, né? É exatamente esse lugar que a psicanálise propõe, que é importante que a gente se coloque, né? Quem sou eu frente a isso, né? Qual é a minha relação com o corpo? Muito obrigado, Vivian. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer todo nosso. Muito obrigado por todos que ficaram conosco até agora e aproveite e ouçam os outros episódios. Até a próxima.